Olá, meus queridos, um grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. E eu queria falar um pouquinho a respeito da reforma protestante, né? Geralmente, quando a gente fala sobre a reforma protestante, vem logo à nossa mente Martinho Lutero e as 95 teses que ele pregou lá, pelo que se acredita, pelo que a história conta, pregou lá na porta da igreja as suas 95 teses, questionando então doutrinas e regras da Igreja Católica. Interessante que, lendo um livro da Igreja Adventista, de autoria da Ellen G. White, né, que é muito conhecido, é o Grande Conflito, talvez a maioria das pessoas conheça aí, que é um dos livros principais da Igreja Adventista. E esse livro tem um fundo histórico muito importante, pelo menos tem me ajudado bastante a entender um pouco sobre a história, até me impulsionar a pesquisar mais a fundo sobre alguns personagens responsáveis pela reforma, desde antes da propriamente dita reforma por Martinho Lutero. E aqui no capítulo 5, cujo tema é a Aurora, tema do capítulo 5, fala de um personagem bíblico, um personagem histórico muito conhecido, muito falado, que é John Wycliffe. Certamente você já deve ter ouvido falar, né? Se você jogar lá na Wikipédia, tem um resumo lá que eu vou citar aqui agora para você, que diz que Wycliffe afirmava que havia um grande contraste, uma grande diferença entre o que a igreja era e o que deveria ser. Por isso, defendia reformas. Suas ideias apontavam a incompatibilidade entre várias normas do clero e os ensinos de Jesus e seus apóstolos. Ou seja, havia uma lacuna, uma diferença absurda, segundo Wycliffe, entre o que a igreja ensinava e o que Jesus e seus discípulos ensinavam. Uma dessas incompatibilidades era a questão das propriedades e da riqueza do clero. O clero enriquecia às custas da fé das pessoas. Então, a igreja usurpava, né, das pessoas os seus bens, com a justificativa de que era para Deus, para Jeová, para o Todo-Poderoso, para o Criador, para o Eterno, conforme a pronúncia do nome que você queira escolher. Eu comumente uso aqui a expressão Jeová, que é a mais conhecida. Então, em nome de Jeová, a igreja fazia com que as pessoas doassem dinheiro, pagassem tributos, dessem terrenos, doassem terrenos, tudo em nome da sua fé em Jeová. E aí a Ellen White, aqui fez um papel de historiadora, cita no capítulo 5 o seguinte, eu vou citar alguns trechos, diz assim: no século XIV, surgiu na Inglaterra a estrela da manhã da reforma, John Wycliffe. Está na página 38 do livro, é essa edição aqui. Certo? Uma saga milenar e seu final surpreendente, o Grande Conflito. Na página 39 ela diz assim, Wycliffe era um perspicaz detector de erros e se posicionava destemidamente contra os abusos que Roma aprovava. Roma aprovava no sentido de que era a igreja, né, no caso, que aprovava. Wycliffe, com clara inteligência, chegou à raiz do problema declarando que o sistema em si era falso e deveria ser abolido. Na página 40, destaca aqui um outro ponto. Wycliffe começou a escrever e publicar tratados contra os frades, chamando o povo a conhecer os ensinos da Bíblia e seu autor. Então ele queria tornar conhecido o ensinamento da Bíblia para que as pessoas pudessem ver a distinção entre aquilo que a Bíblia ensinava e aquilo que o clero ensinava. Por quê? Porque na Igreja Católica a política era que os ensinamentos fossem transmitidos do clero para os leigos. Ou seja, como eles eram os detentores da língua latina e tudo deveria ser ensinado, as missas todas rezadas em latim, o povo leigo não tinha acesso a essa língua, não tinha acesso às escrituras e, portanto, estavam reféns daquilo que eles passavam. Wycliffe defendia que todos deveriam conhecer o conteúdo das escrituras para que pudessem ver os erros que a igreja estava ensinando. Continuando aqui na página 40, diz assim, o Papa logo enviou trovoadas sobre ele, promulgando 3 editos, bulas, que ordenavam ação imediata para silenciar
o professor de heresias, entre aspas. Ou seja, o poder da igreja, o corpo governante da igreja católica na época, não queria que as pessoas soubessem os bastidores do ensinamento. Por quê? Queria manter o povo na ignorância, para que o povo, como ovelhas dóceis, continuassem pagando, doando terrenos, vivendo para sustentar a riqueza da liderança do corpo governante que dominava a igreja católica. O Wycliffe era contra isso e, portanto, ele foi chamado de herege. E aí a igreja logo se posicionou contra ele, né? Naturalmente, é claro, queria silenciar a pedra no sapato deles, né? Ainda na página 40 diz assim, ó: determinado a espalhar a luz por todas as partes da Inglaterra, Wycliffe organizou um grupo de pregadores, homens simples e devotos que amavam a verdade e queriam disseminá-la. Então, pessoas que amam a verdade, como Wycliffe, não se silenciam, eles começam a falar, mostrar para as pessoas qual é o ensinamento verdadeiro para que as pessoas possam abrir o olho, possam pensar, raciocinar, sair da caixinha, sair do controle da manipulação dos seus corpos que governam suas vidas e a sua fé. Ainda na página 40 diz: a maior obra de sua vida foi a tradução das Escrituras para o inglês, a fim de que todos da Inglaterra pudessem ler sobre as obras maravilhosas de Deus. Na página 41, destacar aqui alguns pontos. Wycliffe colocou nas mãos do povo inglês uma luz que nunca se apagaria. Colocou na mão deles a tradução das Escrituras. Wycliffe passou a ensinar as doutrinas distintivas do protestantismo, a salvação pela fé em Cristo, a infalibilidade apenas da Bíblia, algo que Lutero depois reforçou, né? Lá ele como é que se diz? Ele reforçou exatamente isso nas suas 95 teses, porque a cultura da igreja era que o Papa é infalível. Não importa qual a heresia que o Papa fale, ele é infalível. Não pode questionar. Não podia na época, né? Antes da reforma. Então, no caso, Lutero corroborou aquilo que Wycliffe já havia dito antes. Então passou a ensinar as doutrinas distintivas do protestantismo, a salvação pela fé em Cristo, a infalibilidade apenas da Bíblia. Quase metade do povo inglês aceitou a nova fé. As autoridades da igreja ficaram desanimadas ao descobrir que as Escrituras estavam disponíveis. Mais uma vez, os líderes de Roma tramaram para silenciar a voz do reformador. Primeiro, um sínodo declarou que seus escritos eram heréticos. Então eles queriam descredibilizar Wycliffe, a sua reputação, chamando aquele homem de herege. A melhor forma, né? Que eles podiam, porque eles não podiam contra-argumentar contra Wycliffe. Eles não podiam rebater as coisas que Wycliffe falava. E uma vez que ele traduziu a Bíblia e deixou disponível para as pessoas, não tinha como calar a boca daquele homem. Não tinha como dizer que ele era mentiroso. A única forma que a igreja encontrou foi descredibilizar sua reputação, chamando de herege, de apóstata, difamando sua reputação. Era o único jeito. O ataque ad hominem, né? Covarde. Página 42. Wycliffe apelou da decisão do sínodo do parlamento. Sem temor, acusou a hierarquia perante o Concílio Nacional e exigiu reforma dos enormes abusos que a igreja aprovava. Novamente foi levado à corte. Depois, no subtópico Posição Firme, Wycliffe, porém, não se retratou. Defendeu seus ensinos sem temor, refutou as acusações de seus perseguidores, convocou os ouvintes a comparecer perante a corte divina e pesou seus falsos argumentos e enganos na balança das verdades eternas. E aí, olha essas palavras. Com quem vocês pensam estar lidando? Perguntou. Com um velhinho à beira da sepultura? Não, com a verdade. A verdade é mais forte que vocês e irá derrotá-los. Depois de dizer isso, ele se retirou e nenhum de seus adversários tentou impedi-lo. Página 43 do livro, O Grande Conflito, diz: Wycliffe foi um dos maiores reformadores. Os seguidores de Wycliffe, conhecidos como Wycliffistas e Lollardos, se espalharam por outras terras e levaram o evangelho consigo. E aí na última parte do capítulo 5, na página 44, diz assim:
O ódio dos defensores do Papa não se satisfez nem quando o corpo de Wycliffe repousava na sepultura. Mais de 40 anos após sua morte, exumaram seus ossos, tiraram ele lá da sepultura, né? E então os queimaram em público e jogaram as cinzas num riacho próximo. Um antigo escritor conta: esse riacho conduziu as cinzas ao rio Avon. O Avon os levou ao Severn. O Severn a mares estreitos e os mares ao grande oceano. E assim as cinzas se tornaram um símbolo de sua doutrina, hoje espalhada pelo mundo inteiro. Por meio dos escritos de Wycliffe, João Rus, um outro reformador da Boêmia, renunciou a muitos dos erros da Igreja Católica da Boêmia, a obra que se difundiu para outras terras. A mão divina estava preparando o caminho para a grande reforma. E aqui a Ellen White começa a narrar a trajetória desde Wycliffe, passando por João Rus, entre outros, até chegar em Lutero, mostrando ali como é que pessoas que raciocinam, que prezam a verdade das Escrituras, não toleram que líderes que se posicionam como corpos que governam, corpos governantes, como líderes autoritários, determinem em que as pessoas devem crer, o que elas devem fazer para ser salvo, além daquilo que as Escrituras estabelecem. A infalibilidade é apenas das Escrituras, como Wycliffe defendeu, como João Rus, como Lutero, e como a Bíblia mesmo defende. Apenas toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa. Homens, nós, seres humanos, somos falhos. Estamos sujeitos a erros. Devemos aceitar ser questionados. Devemos entender que a nossa interpretação está sujeita a erros. E, portanto, nós podemos e devemos ser questionados, devemos ser escrutinados. E não podemos, em hipótese alguma, discriminar, rotular as pessoas, tratá-las como se fossem servos de Satanás, como se fossem semelhantes a demônios, simplesmente porque elas não concordam com a nossa interpretação das Escrituras. Isso vai muito além daquilo que é ensinado por Cristo e por seus discípulos. Bom, esse é um detalhe interessantíssimo que eu queria destacar aqui, do livro O Grande Conflito, escrito pela escritora principal da Igreja Adventista, né? Ellen White, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então eu queria compartilhar com vocês aí essa informação. Até os nossos próximos vídeos. Até lá!